comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 3 de maio de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE, e no programa de hoje vamos falar um pouco sobre a importância dos recifes de corais. E eu lembro que você pode acompanhar com a gente esta nossa programação experimental até 1h da tarde, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. Bem, há mais de 200 milhões de anos, os corais são um dos maiores ecossistemas do mundo. E, ao contrário do que muita gente pensa, os corais têm vida. Eles são animais e vivem em colônias exclusivamente marinhas. E, geralmente, ocorrem em regiões de águas quentes, claras e rasas. No Brasil, os recifes de coral se distribuem por cerca de 3.000 quilômetros ao longo da costa nordestina, numa faixa desde o Maranhão até o sul da Bahia. Os corais, eles têm uma importância fundamental tanto para a econômica, social, quanto também para a ecológica, para a vida marinha. 1 em cada 4 espécies marinhas vive nos recifes de coral, incluindo 65% de todas as espécies de peixes. Esses são dados do Ministério do Meio Ambiente. Por isso, trouxemos aqui no estúdio o estudante de Ciências Biológicas da UFPE e integrante do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental também da UFPE, Rodolfo Lima. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Bem, Rodolfo, para o início dessa nossa conversa, eu queria que tu explicasse pra gente o que são os corais, né? O que é que forma esses animais? Muita gente confunde eles com pedras ou plantas. Por que isso acontece? Então, né? Os corais, diferentes de pedras e tal, eles são estruturas vivas. Eles nascem a partir da deposição de biomatéria, que é matéria originária a partir de organismos que vão se aglutinando e se conglomerando para poder formar aquelas estruturas. Certo. Eles são formados por pólipos, né? Como é que eles são formados? Então, já não tem aquele filme Procurando Nemo? Sim. Não tem um pai do Nemo? Sim, sim. Não tem o lugar onde ele morava, que era aquela medusa e tal, que é onde ele abrigava os ovos dele? Então, aquilo é um animal. Aquilo é a fase séssil de um pólipo, quando a sua lava se fixa no substrato, no caso no solo mesmo, ele começa a crescer e conforme o crescimento dele vai acontecendo, ele vai conglomerando material de calcário ao redor dele, que vai se acumulando e vai crescendo a partir disso. Certo. E onde eles são mais encontrados? Existe uma ocorrência deles? Explica pra gente. Então, eles são bem abrangentes, mas usualmente para poder formar os próprios recifes de corais, eles têm que se acumular mais em zonas costeiras, onde tem as condições mais favoráveis para que eles possam crescer de forma mais prática também. A temperatura é uma condição favorável? O que é favorável? Por exemplo,
Assim, em biologia nunca tem apenas um elemento, sempre tem um grupo de elementos que influenciam isso, mas um dos que pesam muito sobre eles é a própria temperatura, que eles têm uma faixa bem específica neles. Que eu não posso ter certeza qual é agora, mas é uma que são encontradas dentro de zonas rasas de marés, próximo da costa. Certo. E por que isso acontece? Por que a temperatura influencia, né? Então, todo organismo ele tem uma faixa de temperatura que é conhecida como sua faixa ótima, que é como a sua fisiologia, o modo como o seu corpo vai funcionar, vai ter a sua melhor eficiência. Não tem, por exemplo, às vezes a gente fica na dúvida de perguntar o que é melhor, deixar alguma coisa de temperatura alta ou baixa para poder trabalhar melhor. Em biologia, todo organismo ele tem aquele estreito de temperatura que é o específico para ele. Isso vai variar muito, vai variar da sua estrutura, da morfologia dele, do modo como ele cresce. Geralmente, essa faixa de temperatura é muito relacionada a como ele vai crescer no nível que é prático para o modo como ele vai viver, para o seu modo de vida. Certo. E tu falaste também nos recifes de corais, né? Explica pra gente o que são os recifes de corais. Todos os corais constroem recife. Qual é essa diferença entre os corais e os recifes de corais? Então, corais podem montar recifes, mas os recifes não são exclusivamente formados de corais. Às vezes a gente tem plantas aquáticas que elas também fazem essa deposição de calcário e formam os corais. A gente tem os próprios pólipos que eles crescem, vão se ramificando, vão acumulando e aglutinando esse material de calcário que pode formar os corais. Às vezes até alguns animais, quando eles morrem e o corpo começa a decompor embaixo da água, eles começam a depositar calcário. Basicamente você precisa ter essa estrutura de calcário para poder formar um coral. E qual a importância, não só ecológica, mas a importância econômica e social dos corais? Então, né, tem uma lista bem extrema. Mas, inicialmente, assim, em questão ecológica, a gente pode falar que ele é um abrigo de espécies. Um coral, ele basicamente ele funciona como um grande condomínio, onde você tem moradia, tem farmácia, tem supermercado, tem berçário, tem creche. Você satisfaz várias funções que as espécies que lá vivem de uma forma muito segura. Certo. Então, Rodolfo nos falou agora aqui sobre os corais, seus benefícios, mas também fomos conversar com a estudante de Ciências Biológicas da UPE, Amanda Vides, que nos contou sobre a importância desses ecossistemas. Ela nos falou que há mais de 350 mil espécies de corais no mundo e que 8 delas são encontradas apenas aqui no litoral brasileiro. Vamos ouvir. Então, os corais, eles são esse grande ecossistema, né? Um ecossistema muito diverso, que eles abrigam diversas espécies de animais marinhos, assim, incontáveis espécies que são abrigadas e que se alimentam lá nesse ecossistema, e eles possuem uma enorme importância ecológica para o meio ambiente. Então, sabe-se que no mundo existem aproximadamente 350 mil espécies de recifes de corais, né? E dentre essas 350 mil, 8 espécies são encontradas apenas aqui, nas nossas águas brasileiras. Os corais também, eles são formados por quinidários, né? Essencialmente, né, a base do que é um coral são os quinidários, né? Os corais são os quinidários que funcionam como os filtradores de água do mar, sabe? Eles se alimentam por meio de filtração e é isso que ocorre. Eles filtram também outras partículas que estão ali, que são indesejáveis para esse organismo, né? E além de várias outras espécies de plantas também, algas e organismos marinhos que também vão se abrigar nesses quinidários, nesses corais, e vão se alimentar naquele espaço também. Certo, como vimos, são diversas espécies que se abrigam, que dependem desses corais. E como comentamos no início do programa, 1 em cada 4 espécies marinhas vive nos recifes de coral, incluindo 65% de todas as espécies de peixe. Esses são dados do Ministério do Meio Ambiente. Rodolfo, explica pra gente por que isso acontece, qual a importância dessa relação dos peixes com os recifes de corais. Então, basicamente a relação dos peixes com os recifes é muito relacionado com o que eu tinha falado antes, da relação que eles têm de convívio com eles, que basicamente é um lugar onde suprir várias das necessidades que ele precisa em relação disso. Até porque
assim, fazendo parênteses aqui, mas estendendo a parte de importância, os corais eles também funcionam como barreiras de proteção de paisagem. No caso, em maremotos ou até em tempestades, aquela zona pós-coral ela passa a ser uma zona protegida, que poderia ser danificada pela agressividade das correntes d'água que cairiam dentro dela. Outra parte é porque os corais eles são muito importantes para poder agregar biodiversidade. Geralmente, quando a gente fala em ecossistemas, os ecossistemas mais eficientes e os mais saudáveis são aqueles mais diversos. Em biologia, quanto mais diverso o lugar é, mais eficiente e mais saudável ele também se torna. Certo. Além disso, porque outra vantagem que esse tipo de coisa traz pra gente é porque se aproveita essa biodiversidade que eles conseguem trazer dentro de pesquisas. Vários farmacêuticos, até em materiais usados em indústrias ou na biotecnologia, são provenientes de princípios ativos derivados da fauna que existe no coral ou que são copiados mesmo de lá. Certo, entendi. Bem, a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12 horas e 12 minutos e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A palavra que fica é a última, a palavra que fica é a do poeta. E o poeta hoje é Paulo Freire. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire, a nossa rosa. Obrigada, professor Zé Mário, muito bom, muito obrigada. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Eco Ideia. Estamos conversando sobre a importância dos recifes de corais. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram e @Paulo Freire UFPE no Twitter. No Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, no primeiro bloco a gente conversou sobre os recifes de corais e Rodolfo ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa junto com o Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental da UFPE lá em Porto de Galinhas. Ele está estudando a fragmentação do DNA de uma população de peixes lá da região, que esses peixes eles são vinculados com as atividades lá do coral de Porto de Galinhas. Rodolfo, explica pra gente esse teu trabalho, qual a importância dele, o que é que vocês estão desenvolvendo lá? Então, esse nosso trabalho ele é feito basicamente para poder observar o quanto o coral de lá ele pode estar sendo influenciado pelo fluxo de turistas que visitam o local. Basicamente, a gente vai no lugar, a gente visita o coral, a gente coleta um grupo de peixes que são todos da mesma espécie, que tem uma relação muito próxima com eles. São peixes bem sensíveis, que eles respondem muito bem a qualquer alteração que estiver acontecendo no meio. A gente traz o sangue dele, leva para o laboratório, analisa o sangue e vê basicamente se acontece algum tipo de anormalidade dentro do núcleo deles. Certo. Então os peixes eles funcionam como um dos indicadores para a saúde dos corais, né? Mas a gente sabe que tem outros indicadores, como por exemplo o processo de branqueamento, né? Que ele indica que algo não está bem com esses animais. É um fenômeno que acontece geralmente quando a variação de temperatura do mar faz com que o coral expulse os organismos, né, microscópicos, as algas que vivem nele. É isso? Explica pra gente por que isso acontece e por que a gente deve se preocupar com esse processo de branqueamento dos corais. Então, né? Lembra inicialmente quando a gente falou da temperatura dos corais e que eles têm uma faixa estreita que é importante porque é a faixa mais eficiente que eles trabalham? Então, basicamente esse processo de branqueamento ele é proveniente de alterações no clima. A gente fala muito atualmente sobre mudanças climáticas, aquecimento global, e um dos reflexos desse efeito a gente pode ver nos corais pelo fato de que as águas onde eles se encontram estão começando a aumentar de temperatura. O resultado disso é que os corais eles acabam se encontrando numa faixa de temperatura que inicialmente não era deles, eles não conseguiam trabalhar em cima disso. E eles começam a receber danos relacionados a essa alteração de fisiologia que a temperatura acaba acarretando a eles. Que é diferente dessa parte de ver o modo como o fluxo de turistas pode afetar os corais. Porque basicamente
O problema dos turistas é que eles começam a ter um contato mecânico em cima dos corais. E a preocupação em cima disso tudo, principalmente desse tipo de efeito, tanto dos turistas quanto da alteração do clima, é porque a gente perde uma grande fonte de renda. Sim. A partir disso. Tem uma coisa que a gente chama de valoração ambiental, que é basicamente o quanto você teria que pagar para poder fazer um serviço que a natureza está fazendo de graça para você. Que a gente consegue observar, segundo a informação do Science Blogs, os corais eles giram uma média de 30 bilhões de dólares anuais no ano todo. E quando a gente fala no Brasil, num país que nem o Brasil, que tem um grande espaço costeiro, que significa que tem um grande espaço de corais, de praias, e que a gente usa muito dos frutos do mar como forma de gerar renda, gerar emprego, a gente vê que o fato desses corais estar sendo prejudicado e morrendo pode afetar muito a economia do próprio Brasil. Modo que a gente não consegue imaginar, porque até então ninguém tinha o hábito de pagar para poder fazer o serviço que um coral faz pela gente. E também isso que se inclui na relevância do nosso trabalho lá. E às vezes a gente nem percebe, nós, os turistas, por exemplo, nem percebe que está prejudicando os corais, né? Como a gente falou, eles se parecem muito com pedras, com plantas. A gente às vezes pisa quando tá no mar e nem percebe os danos que está causando, né? Então, Roberto, tem esse problema. Como a gente vê aquilo mais próximo a uma coisa morta do que a uma coisa viva, né? A gente tem dificuldade para poder ter esse tipo de pensamento. Até porque muitas vezes quem visita o coral não tem má intenção, né? Ele só quer, muitas vezes, admirar o lugar, né? Admirar uma coisa bonita e ele nem percebe o que está fazendo. Certo. Então, entrando nesse ponto, qual é a importância da gente preservar os recifes de corais? A gente já falou aqui, mas explica pra gente como a gente pode promover essa preservação. É um processo bastante complicado, né? É um processo bastante complicado, porque você está tentando... O ideal de você preservar os corais seria fazer o que Tamandaré fez, que criou a Costa dos Corais, que é uma zona de exclusão, um lugar onde ninguém tem contato, nem aproximação, nem nada. Só que entra lá gente autorizada. É uma unidade de conservação? É uma unidade de conservação que está sobre a administração do ICMBio, que só que entra lá... Instituto Chico Mendes? Instituto Chico Mendes de... Certo. Só que entra lá é que está relacionado com o próprio monitoramento. Mas é aquilo, como o coral está muito relacionado ao comércio, é difícil você chegar para um município, para uma prefeitura e pedir para que eles impeçam os turistas de visitarem as praias que tem coral. É difícil você chegar numa secretaria ou numa sociedade de pescadores e pedir para que eles parem de pescar no coral. Mas a gente pode chegar lá e falar: vocês vivem de peixes, esse peixe depende do coral. Se vocês não preservaram o coral, o emprego de vocês vai acabar com o emprego de vocês. Então é importante começar a ter medidas de regularização, o modo de você organizar e gerir essas visitas, o modo de você organizar e gerir esse espaço, começar a estabelecer metas, começar a estabelecer níveis de fragmentação ou de vulnerabilidade nos corais e começar a acatar isso. Só que ainda assim a gente encontra vários outros obstáculos dentro do meio. Por exemplo, no coral de Porto de Galinhas, eles fazem uma zona onde os turistas eles podem circular. Mas, vez ou outra, a gente acaba vendo indícios de danificação no próprio ecossistema de lá, que provavelmente é proveniente dos turistas, mesmo eles tendo um espaço restrito para não influenciar no lugar. Então, é preciso que a gente trabalhe a conscientização, né? Porque para difundir essa ideia de que a gente precisa dos corais tanto quanto eles precisam de ser preservados, né? Exatamente. Então, para a gente finalizar o programa, que a gente já está chegando no final do programa, explica para a gente o que é o Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental lá da UFPE. Então, o LAGEA é um laboratório que está anexado no Departamento de Zoologia do Centro de Biociências daqui da UFPE. E, basicamente, eles usam a informação do material genético das espécies para poder observar o seu mapa de evolução, que é ver como foram os seus processos de evolução, suas estratégias, para poder observar a sua caracterização e também observar o seu modo de distribuição das populações. Além disso, eles usam essa informação para poder fazer observação no material genético ou de diferenciações no próprio gene, para poder saber o quantas espécies estão vulneráveis ou quais são as condições dentro do meio, para assim ajudar outros projetos de conservação a tomarem prognósticos em relação a isso. Tá certo, Rodolfo. E esse foi o programa Ecoideia. Hoje conversamos sobre os recifes de corais com estudantes de Ciências Biológicas da UFPE e integrante do Laboratório de Genética Evolutiva Ambiental, o LAGEA. Rodolfo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, Roberto.
Essa edição teve a apresentação de Roberto Peixoto, a minha apresentação, na produção Lucas Lopes e Roberto Peixoto, nos trabalhos técnicos Lucas Lopes, nas redes sociais Marlon Júlio, e toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão, a coordenadora operacional da rádio, Catarina Polônio. Uma boa tarde, até a próxima. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Um grande intelectual subiu no seu pedestal, me acusou de falar mal e, se inflando de razão, me flechou com a questão: por que tu dizes imbu, se a gramática dá umbu como a forma padrão? Na bucha mesmo lhe disse quem viveu a meninice de astúcia e peraltice entre as frutas do sertão. Tem clara convicção de que imbu é mais doce. Só isso, pronto, acabou, está explicada a questão. É o único programa da Paulo Freire que tem auditório. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. E nós estamos recebendo a professora de teatro da UFPE e doutora em fonoaudiologia, Rosemary Martins. Uma pergunta que é até um pouco complicada de responder. O que é arte? Se a gente seguir pelo dicionário, a gente já vai ver que arte é artifício, né? No dicionário. Então, é uma forma de ver o mundo a partir do artifício mesmo, de você criar situações onde você pode ver o mundo de uma forma diferente. Você faz uma foto, você pode até não reconhecer aquele lugar, porque o foco do artista, a forma de ver o mundo é diferente. Então, a partir da arte, você pode ver o mundo de uma forma completamente diferente. Então, eu acredito que a arte, ela tira você daquele lugar comum. Ele sacode você, né? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Silvia, muitas pessoas criticam os direitos humanos sem ao menos entender o que são. Você pode explicar pra gente o que são os direitos humanos? Vou tentar. Direitos humanos são elementos das pessoas, são elementos, né, que estão relacionados à nossa vida e que fazem com que a gente tenha dignidade, com que a gente se cuide enquanto pessoa, se cuide na relação com as outras pessoas, tenha uma relação saudável com o meio ambiente e cuide do meio ambiente. Direitos humanos são elementos que tratam do desenvolvimento saudável das pessoas individualmente e coletivamente. Direitos humanos é aquilo que, na realidade, a gente diz, né, é inerente. Por você ter nascido, por você ser pessoa, você tem direito. E esse direito vai dizer que todas as pessoas têm responsabilidade para com você. Porque se não é isso, a gente vive um estado de barbárie. A gente vive um estado de execuções. A gente vive um estado de contínuas opressões. Então, diminuição do nosso espaço, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que está existindo no Brasil uma retirada de direito e que isso prejudica o nosso cotidiano, é porque estão tirando da gente o que nos é inerente. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo na sala de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Meu nome é Milena Fernandes e ao meu lado está Maria Alice. Somos estudantes do curso de jornalismo da UFPE e ficaremos com vocês ao vivo nos próximos 30 minutos. Gostaria de lembrar que além da frequência 820 AM, vocês podem também nos acompanhar ao vivo em nossa live no Facebook. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que vocês nos encontram. Agora está começando o programa Na Hora da Sesta. O programa que começa após a hora do almoço, mas deixa para cochilar depois, porque aqui você vai encontrar os destaques da semana, horóscopo e, claro, que como hoje é sexta, a gente traz um guia do que fazer durante esse final de semana. É isso mesmo, Milena. Vamos começar então com as notícias. Falta remédios na farmácia do estado. Segundo o Ministério de Pernambuco, cerca de 60% dos medicamentos estão em falta, entre eles remédios para o tratamento do câncer. Representantes da Secretaria Estadual de Pernambuco afirmam que em 3 meses o fornecimento será normalizado. No final de semana passado, o ex-presidente Lula deu entrevista à Folha de São Paulo e ao jornal É o País. Após um ano preso e proibido pela Justiça de conceder entrevista, Lula comentou sobre Bolsonaro e a reforma da Previdência. O ex-presidente também disse que o país é governado por um bando de loucos. Perguntado sobre a declaração, Bolsonaro disse que bebida deveria ser proibida na cadeia. Sim, presidente, de fato a bebida é proibida, assim como o turismo sexual que você incentivou essa semana no país, assim como homofobia, milícia, tortura, apologia à violência e estupro. Estupro esse cometido tantas vezes por Ustra durante a ditadura militar e Ustra esse que o senhor homenageou publicamente. Essa semana, Juan Guaidó convocou a população para ir às ruas na Venezuela. O intuito é pressionar a saída de Nicolás Maduro do poder. Em resposta, Maduro disse que o chamado do líder da oposição foi uma tentativa de golpe e que conta com a lealdade total das Forças Armadas. Em decorrência desses acontecimentos, o Grupo de Lima e a OEA manifestaram apoio a Guaidó e pressionaram a saída de Maduro da presidência. Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela em janeiro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro defendeu na segunda-feira a mudança do patrono da educação brasileira. O título que foi conferido a Paulo Freire em 2012 está prestes a ser alterado. Sem citar diretamente Paulo Freire, Bolsonaro diz: Quem sabe não temos uma patrona da educação, não mais um patrono. Uma eventual alteração deve ser referendada ao Congresso. E outra coisa que repercutiu nessa última terça-feira foi a decisão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele que anunciou cortes de 30% das verbas destinadas às universidades federais. A princípio, o corte serviria como punição ao UNB, o UFF e UFBA por permitirem eventos políticos nos seus campos. Mas agora o ministro diz que a diminuição de 30% no repasse de verbas do MEC vai valer para todas as instituições federais de ensino superior e os institutos federais de ensino. A medida passa a valer no segundo semestre de 2009, caso a reforma da Previdência não seja aprovada. E nessa semana ainda tivemos uma notícia muito triste para o mundo da música. Beth Carvalho, também conhecida como a madrinha do samba, nos deixou nessa última quarta-feira, dia 30, devido a uma infecção generalizada. A cantora estava internada no hospital do Rio de Janeiro desde o começo do ano. Ela sofria com dores intensas na coluna há bastante tempo. Em 2018, em um show histórico, ela mostrou sua força e seu amor pela música ao se apresentar deitada. Beth Carvalho tinha mais de 50 anos de carreira. Fez história por emplacar sucessos como Andança e Coisinha do Pai e por revelar vários cantores, como o Zeca Pagodinho e a banda Fundo de Quintal. Por isso o apelido dela era Madrinha do Samba. A cantora faria 73 anos agora, no dia 5 de maio. E seu funeral, como não podia ter sido diferente, teve muito samba. Além de seu legado, Beth vai deixar também muita saudade nos corações dos sambistas de todo o Brasil. E agora, nas notícias daqui da UFPE, o restaurante universitário reabriu as portas nesta terça-feira, dia 30 de abril. O RU havia sido reinaugurado no último dia 22. 2 dias depois, houve um tumulto entre funcionários e alunos. As reclamações relacionadas à qualidade e à quantidade de comida depois da reinauguração teriam sido motivo da confusão. Uma sindicância foi aberta para apurar o caso. No último feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, teve manifestação no Recife,
mais especificamente na Praça do Derby. Representantes de centrais sindicais, alguns partidos políticos, movimentos sociais e trabalhadores promoveram um ato contra a reforma da Previdência e contra o desemprego. Atualmente, a reforma da Previdência está tramitando em uma comissão especial no Congresso. E o desemprego já atinge mais de 13 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do IBGE. Na hora da sesta, faz um breve intervalo, mas não sai daí que em seguida teremos as novidades sobre o seu signo e a programação completa para você curtir o final de semana. São 12 horas e 33 minutos. A gente volta já. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A gente vai conversar agora com a professora Eliette Santiago, que é professora do Centro de Educação da UFPE. Professora Eliette, desde a campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro promete, usando as palavras dele, varrer, entre aspas, Paulo Freire da educação. A senhora acredita que isso é possível? Olha, eu acho que isso pode reduzir o vigor, mas não acho que a gente possa varrer ideias. Acho que ideias, elas são para serem pensadas, distribuídas, vividas, vivenciadas. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com quê? E sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta com Na Hora da Sexta. No bloco anterior falamos dos destaques da semana e agora vamos falar de tudo sobre o seu signo. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Em todas elas somos Rádio Paulo Freire, exceto no Facebook, onde somos Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos começar com o signo de Áries. Tome mais cuidado com o seu dinheiro. Você pode receber uma proposta de um projeto inovador e precisa se preparar melhor. Signo de Touro. Você poderá ser surpreendido com uma notícia inesperada envolvendo seu relacionamento amoroso ou profissional. Gêmeos. Um bom período para começar uma terapia e tentar resolver seus problemas de ansiedade. Câncer. A aproximação de novos e antigos amigos, além de um novo contato comercial, pode trazer surpresas à sua vida. Leão, o dia intenso de trabalho que te faz pensar, mudar de emprego ou de carreira, mas não se precipite. Virgem, é um ótimo momento para rever suas escolhas do passado e repensar sua nova maneira de ver a vida. Libra, o período envolve libertação e maior autonomia, além de possíveis acordos e negociações que envolvam dinheiro. Escorpião, movimento intenso nas suas relações e uma nova amizade pode surgir e mexer com seu coração. Sagitário, dia intenso no trabalho e uma oportunidade de se envolver num projeto inovador. Capricórnio, movimento na sua vida social e aproximação de pessoas diferentes. É um ótimo dia para você se divertir. Aquário, aproximação de familiares e um ótimo dia para se divertir com eles. Peixes, haverá muita movimentação na sua vida social e dinamismo na sua comunicação. Uma viagem diferente pode ser marcada nos próximos dias. E agora vamos para um breve intervalo. Agora são 12h35 e daqui a pouco a gente volta. Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vou fazer só um fragmento que é de um poema mais longo e que se chama Quando o Tempo Era Menino, que mostra como os meninos pobres da minha época e da minha condição superavam essas dificuldades para construírem seus próprios brinquedos. Não é nem de longe uma louvação romântica da pobreza, mas é a mostra da superação de como esses meninos iam superando essas dificuldades. E aí esse poema que se chama Quando o Tempo Era Menino diz o seguinte: tenho pena das novas gerações
de crianças dos centros principais, emboscadas por medos capitais, com agenda de tanta obrigação. É ginástica, inglês, é natação, psicólogo, colégio, judô, dança, futebol, capoeira. E isso cansa, que a lista ultrapassa o que cabia. Se a agenda é maior do que o dia, a que horas as crianças são criança? Quem viveu ser criança antigamente, em cidade pequena interior, e é filho de pai trabalhador, analisa o fenômeno tristemente. O menino não dá-se por contente, com espada que acende se olhar, com carrinho que anda se falar, com boneca que sabe tradução e com birra atirar-se no salão, reclamando não ter de que brincar. Minha gente. Uma lata de óleo já usada, 4 tábuas pedidas a um caixote, aparadas a dente de serrote, já no flandre a forma desenhada. Prego, lata, madeira, está montada de um opala estrutura em perfeição. 2 aspas compõem a suspensão, para-choque, painel, minúcias todas, havaianas emprestam 4 rodas e um barbante comprido à direção. Minha gente. Assobio começa outra jornada, pés descalços se afogam na areia, fascinados com uma bola de meia, 10 meninos jogamos na estrada, a plateia de bode está lotada, vem um craque e avança em currupio, dribla um poste, um pé de tamboril, no imponente zagueiro da embuia, dá com classe humilhante banho de cuia, faz o gol que Pelé não conseguiu. Ressoava uma voz pelo quintal, vigilância infalível que não tarda, era a mãe para tirarmos nossa farda, estendendo outra roupa no varal. Triste azul amassado do tergal, pobres brancos de fios violados, rotos congas com línguas já cansados. Perdoar tanto grude terra vária, só milagre de água sanitária, com carinhos de mãe muito extremados. Ninguém tinha um brinquedo fabricado, mesmo o básico a pobreza nos negava, que era enorme, porém não superava. Fantasia, invenção, nem o sonhado. Mundo feito de modo improvisado, com engenho, com arte, com vontade. Feita em casa nossa felicidade, nenhum medo nos tinha por escravo. Se o bolso era falto de centavo, nossas pernas corriam liberdade. Minha gente! Isso é o espírito que o cuscuz precisa. Você tem que vir aqui mais vezes. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E voltando agora do intervalo, acabamos de apresentar os destaques da semana, horóscopo. Então chegou a hora da programação que preparamos para você curtir o fim de semana. Vamos começar com o cinema. Está em cartaz um dos filmes mais esperados do ano, Vingadores Ultimato. O último filme da saga chegou semana passada ao Brasil e é uma excelente opção para aqueles que são fãs de ficção científica. O filme, que tem como um dos atores o saudoso Stan Lee, inicia com os lutos dos protagonistas após a perda de amigos decorrente do ataque de Thanos, que exterminou metade da população mundial. Com isso, os heróis estarão imersos na tentativa de superar e driblar a morte. O filme tem classificação indicativa de 12 anos e você poderá encontrá-lo nos seguintes cinemas: Kinoplex Plaza Recife, Tacaruna, Moviemax, Rosa e Silva e Camará Shopping, Cinemark Rio Mar, Multiplex Boa Vista e Cinépolis Guararapes. Já para os amantes de comédia, continua em cartaz o filme de Pernas pro Ar 3. O filme, protagonizado por Ingrid Guimarães, inicia com o conflito interno da personagem Alice, não sabendo como conciliar a vida de uma empresária de rede de sexy shop e sua família. Ela resolve se aposentar, mas para sua surpresa, surge no mercado uma competidora roubando a cena e deixando a sua vida cada vez mais de pernas pro ar. O filme tem classificação indicativa de 14 anos e você pode assistir no Kinoplex Plaza Recife, Tacaruna, Moviemax Rosa e Silva e Camará Shopping, Cinemark Rio Mar, Multiplex Boa Vista e Cinépolis Guararapes. Para quem gosta de um filme de terror e mistério, tem a opção de assistir o filme A Maldição de Chorona. Na trama, uma assistente social viúva cria seus filhos sozinhos na década de 70, em Los Angeles.
A personagem começa a observar semelhanças entre um caso que está investigando e uma entidade sobrenatural denominada Chorona. A lenda diz que, quando viva, Chorona afogou seus filhos após um ataque de ciúmes e depois se jogou no rio. Arrependida, ela chora eternamente e captura as crianças de outras famílias para substituir seus próprios filhos. O filme tem classificação indicativa de 14 anos e você poderá se assustar com ele no Cinemark Rio Mar, Movimax Camara Shopping e no Cinépolis do Shopping Guararapes. Saindo desse universo sombrio da maldição de Chorona, você e sua família poderão se encantar com o filme A Menina e o Leão. O filme de drama e aventura conta a história da amizade vivida por uma menina de 14 anos e Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. O drama acontece quando o pai da menina decide vender o leão para os caçadores de troféus. Portanto, Mia não vê outra opção a não ser fugir e salvar o leão. A classificação indicativa é de 12 anos e você poderá assistir no Shopping Pátio Olinda, Cinemark Rio Mar e no Cinépolis Guararapes. Agora vamos falar sobre a programação de outros eventos. Começando com o teatro, o espetáculo Evaristo a Cutia inicia nesse sábado, dia 4, e vai estender sua temporada durante todo o mês de maio, sempre aos sábados e domingos às 4 horas da tarde. A peça conta as aventuras de Evaristo, uma cutia fascinada pelo céu e pelos astros, mas assustada com a urbanização acelerada da cidade em que vive. O espetáculo é inspirado no livro escrito por Pochil Andrade, que por um acaso também é o protagonista da peça, junto com a atriz Viviana Bochar. A peça acontecerá no Teatro Hermilo Borba Filho, no Cais do Apolo, e a classificação indicativa é livre. Agora, indo para as exposições, o Sinspire Cultural recebeu na quinta-feira, dia 25, a exposição do Suor ao Êxtase. O objetivo das obras é resgatar as memórias do carnaval pernambucano. Isso desde a moda, coreografia, fotografia, poesia, até as peças originais do Galo da Madrugada de 2019. A exposição é composta por 30 fotografias, mais as partes da escultura do galo, todas elas remontando o carnaval deste ano. A curadoria ficou por conta da produtora cultural Luciana Nunes. O evento ficará no espaço térreo do Sinspire até o final de junho. A entrada é gratuita. E outra exposição que ainda está rolando é a 20ª Exposição de Artes promovida pelo IMIP. Este ano a homenagem vai para o centenário do médico Fernando Figueira, responsável pela fundação do Instituto de Medicina Integral, também conhecido como IMIP, e o Fernando teve sua vida dedicada a ajudar o próximo. Hoje é reconhecido mundialmente por isso. A exposição começou no início de abril e vai até o dia 12 de maio, contando com a participação de mais de 120 artistas, dentre os quais apresentam fotografias, desenhos, gravuras, pinturas e muito mais. O evento vai acontecer no Museu do Estado, no bairro das Graças, e a entrada também é gratuita. E para quem gosta de samba, neste sábado, dia 4, vai acontecer o Festival Sambinha Raiz, que irá reunir alguns nomes do samba brasileiro, como é o caso de Jorge Aragão, os grupos TS, Beleza Pura e Samba e Love. O evento tem como principal objetivo exaltar o samba raiz, por isso que sucessos como Coisinha do Pai, Vou Festejar, Coisa de Pele, Amigos e Amantes, Do Fundo do Nosso Quintal e o Enredo do Meu Samba estão no repertório. O show será amanhã às 21 horas no Cartamarã, bairro de São José. Quem está marcada para fazer show aqui também é a carioca Isabela Taviani. Comemorando seus 15 anos de carreira, a cantora dá sequência à sua turnê Só Eu e Você, Voz e Violão. No repertório da apresentação estão músicas como O Farol, Recado do Tempo, Presente Passado, Raio X, A Canção que Faltava, Diga Sim, Luxúria, além da mais recente, A Vida Vive Sem Você. O show será no Teatro da Boa Vista, nesse sábado às 8h30 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e também na internet. O Hora da Sesta está chegando ao fim. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Alice, e por Milena Fernandes. A produção de Maria Alice, Milena Fernandes e Marlon Júlio. Supervisão de Catarina Polônio nos trabalhos técnicos. Obrigada. Nos trabalhos técnicos, Marlon Júlio. Desculpa, Alice. Obrigada pela audiência. Tenha uma boa tarde e até a próxima. E bom final de semana. Boa tarde. 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz.